Por favor, não despreendam nenhuma atenção agora. Se tem uma coisa que o nosso adversário sempre quer roubar de nós, é o quê? É a palavra de Deus. Porque ele sabe que se nós praticarmos, as bênçãos do Senhor nos achegam. Porque nós somos santificados de duas formas: pela oração e pela palavra. Logo, a palavra de Deus, ela vem para nos santificar. E quando nós somos santificados, nós passamos a ver a quem? A Deus. Nós passamos a nos aproximar de quem? De Deus. E junto com o Senhor vem a tua benevolência. Junto com o Senhor vem as tuas bênçãos no nome de Jesus. Essa mensagem vem para mostrar o que Jesus significa e representa na nossa vida. Essa mensagem, ela é um marco na minha vida, irmãos. Ela custou 6 meses de deserto. 6 meses sozinho e separado de todo mundo, para entender o que Deus queria mostrar através dessa mensagem. Amém? Mateus capítulo de número 21, versículo de número 42 ao 44, diz assim o texto, presta atenção. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. Por quem foi feito isso? E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Vou ler só o primeiro parágrafo de novo. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Quem são os edificadores, irmãos? É eu e você. Porque se tem um propósito que Deus tem através do teu evangelho, é edificar as nossas vidas, segundo os teus valores, segundo os teus preceitos e os teus conceitos de vida. Logo, quem é essa pedra que eles rejeitaram? Foi o nosso Senhor Jesus. Porque quando Jesus veio com os teus ensinamentos, porque quando Jesus veio ensinar o que realmente é amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo, aqueles que ocupavam cargos e posições de honra, fizeram de tudo e acabaram crucificando, matando e rejeitando nosso Senhor. Mas o que simboliza essa pedra? Por que Deus vem e faz uma analogia com ela? O que é que tem de tão importante, de tão interessante, irmãos, nessa pedra angular? Para a gente compreender o que o Senhor está dizendo nesse texto, é muito importante a gente entender o que é a engenharia que envolve por detrás de uma construção aonde tem uma pedra angular. O que é uma pedra angular? Quando nós olhamos para um umbral de uma construção romana, ela começa reto, aí ela faz uma parábola lá em cima, irmãos, e depois ela desce reto. A pedra angular é exatamente a pedra que está no centro dessa edificação. Então, quando Jesus estava narrando esta história, Sudekai, Arredecou, Manai, Decantas, esse acontecimento, ele estava diante das portas das ovelhas. Se você tiver a oportunidade um dia diante da porta das ovelhas, você vai ver que a engenharia da porta das ovelhas é exatamente neste formato. E aí ele começou a dizer que a pedra que os edificadores rejeitaram foi a pedra que foi colocada por ângulo.
Observa que nessa construção, irmãos, não tem nenhuma pedra que está no centro. A única pedra que está no centro da edificação é a pedra angular. Então a primeira coisa, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Segundo, quando nós olhamos para essa pedra, não tem nenhuma pedra no ponto mais alto. Logo, ela tem que estar acima de tudo e de todas as coisas. Ela é a premissa de tudo. Se eu pegar essa pedra e tirar essa pedra dessa posição, o umbral vai fazer o quê? Vai desmoronar tudo e essa porta vai fechar. Então imagine Jesus diante da porta das ovelhas, mediante um projeto dessa ordem e contando essa condição, esse fato, porque logo em seguida, mais alguns dias para frente, ele iria ser crucificado, morto e depois ele iria ressurgir dos mortos. Então aprenda algo: Cristo tem que ser o centro da nossa edificação de vida e não pode ter nada acima dele, porque se ele não estiver nessa posição, essa porta a porta das ovelhas se fecha. E olha o que diz o texto que está em João, capítulo de número 10. O verso de número 7, ele diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das... Então presta atenção, ele é a porta das ovelhas, mas ele também é a pedra angular da edificação dessa porta. Olha o que diz o versículo de número 1 desse capítulo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Se eu tirar Cristo do lugar da pedra angular, o que vai acontecer? Esse umbral vai fechar. Logo a pessoa vai tentar subir por outra parte. E ele está dizendo que quem vai por outra parte, por outra porta, por outro caminho, esse é ladrão e salteador. E o que é um ladrão, irmãos? Um ladrão, ele tem por fundamento de vida fazer o quê? Roubar. Mas se ele precisar matar para roubar, ele vai fazer o quê? Ele vai matar. Se ele precisar destruir para roubar, ele vai destruir. Logo, quem veio para matar, roubar e destruir, nós já sabemos que é o diabo, os seus anjos. Logo, o Espírito que está nos conduzindo. Quando Cristo não é a porta das ovelhas, e quando ele não está na posição da pedra angular, é demônio, porque está tentando subir por outra parte. Por isso que se você pegar em João capítulo 10, no versículo 9, ele diz assim, eu sou a porta. Que porta? Das ovelhas. Se alguém entrar por mim, para eu entrar por ela, Cristo tem que estar no lugar da pedra angular, porque aí a porta está aberta para a minha vida. Caso contrário, a porta se fechou. Aí ele diz: salvar-se-á, e entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Por que pastagem? Aí depois eu não vou ler o texto todo, mas a gente vai ver Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Se tem uma coisa que a ovelha gosta, é do que, irmãos? Pastagem. Por isso, hoje nós vamos aprender se realmente Jesus tem sido a porta das ovelhas na nossa vida, e se ele tem assumido a posição mais importante do fundamento da nossa vida. Porque se ele não assumir essa posição, nós estamos subindo por outra porta, por outro caminho. Então outro espírito está nos conduzindo. Um ladrão rouba dentro de casa. Um salteador rouba pelo caminho. E Jesus também diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Logo a pergunta que nós temos que responder hoje é: realmente Jesus tem sido a pedra angular da minha vida? Tenho entrado pela porta das ovelhas? Primeiro exemplo que eu quero citar para os irmãos, situa-se num texto que está em Mateus capítulo de número 19. Eu não vou ler, irmãos, mas eu vou contar o que diz o texto.
texto faz menção de um mancebo ou de um jovem rico. E esse jovem rico tinha muitas propriedades. E de repente ele chega diante de Jesus, ele para um culto e pergunta: Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: guarda os meus mandamentos e cumpra com eles. Aquele jovem rico respondeu e disse: eu tenho feito isso desde a minha nascença. Eu não tenho matado, eu não tenho adulterado, eu não tenho furtado, tenho honrado meu pai e minha mãe, tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus falou para ele: então apenas uma coisa lhe basta, lhe falta, para que sejais perfeitos. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Quando ele falou isso, a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu sobremodo, porque ele tinha muitas propriedades, deu as costas e foi embora. Aí eu lhe pergunto: Jesus era a pedra angular da vida dele? Quem é que estava no centro da edificação dessa vida desse jovem? Quem é que estava acima de todas as coisas na vida desse jovem? O amor ao dinheiro. E nós sabemos que quando Jesus traz algo dessa natureza, não é porque ele quer o dinheiro nosso. Ele só quer saber onde está o nosso fundamento de vida. Porque todos aqueles que entregam ao Senhor aquilo que Ele pede, irmãos, Ele abre janelas dos céus e derramam bênçãos cada vez o quê? Maiores, porque Deus sempre tem muito mais para nós do que nós temos para o Senhor. Na vida daquele jovem, a pedra angular na vida dele era o amor ao... Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu falo da pedra angular, irmãos, eu estou falando do primeiro mandamento e o mais importante de todos, que é: ame a Deus sobre todas as coisas. Aí ele põe um E: ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, eu nunca vou amar o meu próximo como a mim mesmo, porque Cristo já não está mais no fundamento de vida. Segundo exemplo, olha o que diz em Gênesis capítulo de número 22, versículo de 1 ao 18. A Bíblia vai nos narrar a história de uma mulher que era estéril. O nome dela era Sara. Sara não podia gerar filhos. Ela não podia gerar filhos, porque ela era estéril. De tanto Abraão e Sara orarem, buscarem no Senhor, Deus abriu a madre dela e fez ela gerar um filho. Mas um dia Abraão acorda e o Senhor resolve provar Abraão, irmãos, e pede a vida de Isaque, que era o nome do filho que eles geraram, em sacrifício. Vocês conhecem a história? Abraão cata Isaque, vai em direção ao Moriá. Quando lá ele prepara o altar, levanta o cutelo para poder sacrificar Isaque, uma voz do céu brada e fala por 2 vezes: Abraão, Abraão. Abraão recolhe o cutelo e estava lá preparado o sacrifício que Deus queria que ele fizesse. E Deus ali diz para ele que ele viu que Abraão era capaz de dar tudo por amor a ele. Aí eu te pergunto: porventura Isaque era a pedra angular na vida de Abraão? Não. Por isso ele é o pai da fé. Porque nada, nem filhos, porque se tinha uma coisa que Abraão lutou, irmãos, durante muitos anos, se tinha uma coisa que Abraão pediu para Deus durante muitos anos, foi o filho, irmãos. Se tinha uma coisa que Abraão tinha motivo para idolatrar e falar: aqui ninguém toca, era o filho. E Deus provou Abraão, sudecai, arridecou, manai, decantas, exatamente nisso, para saber aonde realmente estava o coração de Abraão, para saber se Abraão amava Deus sobre todas as coisas. Quantos? Colocando o filho na frente de Deus, colocando o cônjuge na frente de Deus. Olha o que diz em Juízes capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz esse texto: Débora, mulher profetiza,
mulher de Lapidote julgava Israel naquele, Deus deixou uma ordem. Débora falava da pessoa, porque a salvação é individual. Profetiza, porque uma pessoa que não dá frutos, a Bíblia diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Aí depois viria a questão da conduta de ser mulher. Se eu inverto qualquer uma dessas ordens, Cristo deixa de ser a minha pedra angular. Quantos que não se dedicam nem um pouco para se esforçar para que Jesus seja a pedra angular na vida da tua esposa? Quantos não se dedicam nem um pouco para se esforçar para que Jesus seja a pedra angular na vida do teu cônjuge? Aprende algo. Quando nós lemos o livro de Cantares é uma poesia entre o amado e a amada. Cuidado para não tratar a pessoa que Deus colocou junto contigo para caminhar como o amor, e não como o amado ou como a amada. Porque se eu tratar como o amor, eu coloco ele no lugar ou ela no lugar da pedra. Se eu tratar o meu filho como um amor, eu coloco no lugar da pedra. E quando Deus Pai olhou para Jesus, Ele falou: este é meu filho amado. A boca fala o que o coração está cheio. Guarda algo. Cristo está na frente de pai, Cristo está na frente de irmão, Cristo está na frente de filho, Cristo está na frente de cônjuge, Cristo está acima de todas estas coisas. Por isso Ele disse que aquele que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa irmão, não deixa filho, não deixa tudo por amor a mim, esse não é digno de mim. Logo, Ele tem que ser o fundamento de vida dentro da nossa família. E presta atenção em algo, irmãos. Se tem uma coisa que Deus, Ele não é ingrato, porque a sensação que dá é: se eu fizer isso eu vou perder. É igual Abraão. Abraão foi sacrificar o filho, ele perdeu o filho? Ah, não. Sabe o que é o mais bonito ainda? Porque se você continuar lendo o texto de Abraão, Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, além dele não perder o filho, Deus foi lá e falou: agora Abraão, porque tu provastes que me amastes, a tua descendência será como as areias da praia e como as estrelas do céu, sem números, porque ele quis dar aquilo que ele tinha. Não tenha medo, Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, de colocar Cristo como a pedra angular, porque aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim, ainda nesta terra receberá 100 vezes mais, e a vida eterna. Oh, irmãos, ninguém perde com o Senhor. Nós nunca temos mais para dar para Deus. Ele sempre tem mais para a nossa vida. Só que Ele nos prova para saber onde está o nosso, porque aonde tiver o nosso coração, irmãos, a Bíblia diz que lá está o nosso tesouro. E se o meu coração está no Senhor, o meu tesouro está no reino dos céus. Outro exemplo, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21 ao 23. Quando eu leio esse texto e medito neles, irmãos, eu vejo o diálogo de uma pessoa que morreu junto com o nosso Senhor. Eu vejo esse diálogo, porque o texto vai dizer assim, que Jesus, Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí Ele vai dizer: naquele dia, uns dirão da seguinte forma: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então Ele nos dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Quando eu olho para essa história, eu vejo isso. Naquele dia,
quando nós partimos dessa vida para outra, muitos vão chegar diante do Senhor e vai dizer: mas Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não expulsei demônios, eu não fiz maravilhas, Senhor. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos, vós que praticais a iniquidade. Veja que essa pessoa, quando ela chega diante de Jesus, ela quer justificar o teu direito de entrar no reino dos céus através das obras que ela estava realizando. Cuidado, porque em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 ao número 9, vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essa pessoa que estava conversando com Jesus nesse momento, ela estava se gloriando das suas obras. Logo ela estava colocando como fundamento de fé dela as obras dela, achando que as obras dela é que iria justificá-la diante de Deus. Guarda algo: quando nós chegarmos naquele dia e Deus perguntar para mim e para você por que nós merecemos entrar no reino dos céus, a resposta que eu e você temos que dar é: por causa do sangue de Jesus. Certa feita eu estava no monte orando, e uma pessoa chegou lá, irmãos, e ele contou um sonho, aonde naquele sonho ele via 2 arco-íris, aonde o arco-íris formava uma cruz. O que era o arco-íris? Era a aliança de Deus nos tempos de Noé, mostrando que Deus já não destruiria mais a humanidade, mandando o teu dilúvio. Logo, a aliança de hoje, para que nós não sejamos destruídos, foi o sacrifício da cruz. Quando eu acho que as minhas obras me justificam diante de Deus, eu coloquei as minhas obras no lugar da pedra angular e eu inverti valores. Mas pastor, como é que funciona isso? Se eu não tiver obras, eu também não entro. É verdade, uma fé sem obras ninguém, uma fé morta. Mas a fé não justifica, eu preciso tê-las, mas não são elas que me justificam diante, para que eu não venha me glorie. Eu ajudei, eu fiz caridade. Irmão, se tem um lugar que fazem muita caridade, é dentro do Espiritismo. Nunca vi pessoal para fazer caridade como eles fazem. Mas aonde é que pega diante da palavra de Deus? É exatamente nesse contexto que eu não sou salvo por obras, mas pela fé. Se acrescentarem a fé em Cristo Jesus, mediante a quantidade de obras boas que fazem, eles alcançam a salvação do Senhor. Diante do Evangelho, a porta se fecha, porque nós não somos justificados por isso. Aprenda algo: nós só fazemos boas obras se nós nos enxertarmos na videira, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Quer ver um exemplo disso? Olha o que diz em João, capítulo de número 4, versículo de número 4 ao 42, vai falar de uma mulher que estava num poço de uma cidade chamada Samaria. Essa mulher estava no 6º casamento dela, irmãos. Ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava agora naquele momento não era dela. Em outras palavras, ela estava em adultério. Jesus vai ter um encontro com ela lá naquele poço, e quando Jesus pede água para ela, ela meio se rejeita, por causa do preconceito da religiosidade em dar água para um homem que era judeu. Mas mesmo diante de uma circunstância como essa, Jesus ainda responde para ela, e ele diz a seguinte, fala para ela: se você soubesse quem te dá água, quem te pede água, você não me daria, mas eu daria para você, porque a água que eu tenho para te dar é a água que flui para a vida eterna, e essa você nunca mais terá sede. Aquela mulher pediu. Quando ela pediu daquela água, Jesus foi lá e indagou ela, falou: então traz o teu marido aqui,
traz o teu marido até mim, que eu vou te dar da água que você está querendo. Ela falou, mas eu não tenho marido. E ele respondeu, dissestes bem, você teve 5, e o que está contigo agora também não é? Aí ela entendeu, ela falou, então sei que tu és profeta da parte de Deus. Aí ela perguntou quem ele era, ele falou que ele era o Messias. Aquela mulher não questionou 2 vezes, irmãos. Ela tomou posse, ela bebeu daquela fonte de águas. O primeiro passo que ela fez foi voltar para a cidade dela. E a partir daquele momento ela anunciou diante de toda a cidade que ela havia visto o Messias. E toda a cidade acreditou na palavra que veio daquela mulher. A Bíblia vai dizer que os homens daquela cidade agora saem daquela cidade e vai ao encontro de Jesus. E pede para Jesus ficar lá em Samaria por mais 2 dias, porque agora eles não creram só porque aquela mulher falou, mas eles acreditaram, porque agora os olhos deles contemplavam o que eles estavam vendo. O que se aprende com tudo isso? Uma mulher adúltera, que num breve momento foi enxertada na videira, agora ela ganha uma cidade inteira para o nosso Senhor Jesus. Todos agora começam a professar Cristo como o fundamento de fé da vida deles, como o Messias, como aquele que veio para salvar, para remir, como o Cordeiro de Deus. Por isso, nós só fazemos boas obras se nós estivermos enxertados na videira verdadeira. Nós só produzimos muitos frutos se nós estivermos ligados em Cristo, porque antes de estar ligado, ela não produzia nada. Quer ver um outro exemplo dessa natureza? Mateus capítulo 5, versículo de número 1 ao 20, vai falar de uma pessoa que era um endemoniado. Ele tinha uma legião de demônios. Irmãos, presta bastante atenção nisso. Ele tinha uma legião de demônios. Quando Jesus vai ao encontro dele, ele cai de joelhos diante de Cristo. No momento que ele cai diante de Cristo de joelhos, a Bíblia diz que ele adorou. O Senhor vai e expulsa aqueles demônios. Os demônios imploram para que sejam lançados numa manada de porcos, são lançados numa manada de porcos. A partir daquele momento, todos passaram a ver o novo estado que aquele homem ficou. São curados. A Bíblia vai nos narrar que aqueles que cuidavam dos porcos agora vai na cidade e avisa os donos dos porcos. Os donos dos porcos vêm ao encontro. E quando eles se deparam diante daquela situação, eles expulsam Jesus, porque os porcos se mataram no mar da Galileia. E aquela pessoa que outrora estava endemoniada, agora ela está o quê? Liberta, ela está curada. Aquele endemoniado quer seguir Jesus. Jesus fala, não, tu fica aqui e prega aí. Fica aqui, você vai pregar aqui e vai lá falar para o teu pai e para a tua mãe as grandes coisas que o Senhor fez pela tua vida. E a Bíblia diz que agora aquele outrora endemoniado começa a pregar na cidade de Decápolis, na região de Decápolis. E todos que ouviam a palavra dele se maravilhavam que haviam expulsado ele, mediante a obra que ele havia executado no meio de todos. Depois de 2 anos e meio, quando eles voltam lá, a Bíblia faz menção da multiplicação de pães e peixes. 4.000 almas, aproximadamente, estava ouvindo a palavra que vem do Senhor. Guarda algo, nós só damos bons frutos se nós enxertarmos na videira. Ele é a videira. Nós só produzimos se nós estivermos enxertados na oliveira verdadeira. Nós somos o jambuzeiro. Nós não temos nada de bom em nós mesmos, irmãos. Mas quando nós ligamos em Cristo, quando nós ligamos nos teus fundamentos, nós passamos a dar frutos e muitos frutos. Por isso que se Cristo estiver no lugar da pedra angular, nós frutificamos muito. Mas se nós invertemos, colocarmos as nossas obras no lugar da pedra angular, pronto, entendeu? Nós perdemos o fundamento de fé, entramos por outro lugar e já não produzimos mais nada para o reino. Outro exemplo, Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 10 ao 14, vai fazer menção de uma história de um fariseu
e de um publicano que subiu até o templo para orar. A Bíblia diz que ambos oraram de pé. Só que um orou, irmãos, e novamente começou a falar: eu não sou como esse publicano aí não. Eu dou o dízimo, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Só que em paralelo o publicano dizia assim: eu não sou digno, ou na sua oração, sequer de olhar para os altos céus. Aí Jesus diz: qual dos dois saíram justificados da oração? Foi aquele que disse que não era digno nem de olhar para os céus. Nós não somos salvos por obras. Recentemente foi publicado e foi anunciado que nós não perdemos a nossa salvação por causa dos pecados que nós cometemos. Nós perdemos a salvação por causa da graça que nós rejeitamos. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pecadores, todos nós somos. Olha o que diz esse texto que está no Evangelho de 1 João, capítulo 1, versículo de número 10 ao 14. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentiroso, e sua palavra não está em... Aquele fariseu, quando ele dobrou o joelho, ele falou: eu não sou como esse. Eu não tenho os erros que ele tem. Eu não cometo os delitos que ele comete. Eu não faço as mesmas obras que ele faz. Ele estava dizendo que ele não tinha pecado. Em compensação, o outro dizia: eu não sou digno nem de olhar para os altos céus. Porque ele reconhecia a tua natureza pecadora. Quem saiu justificado diante de Deus foi aquele que reconheceu a tua natureza pecadora. Nós só somos salvos se nós aceitarmos a graça bendita de Deus. Todos que disserem eu não peco, não tem verdade nele, é mentiroso diante da palavra de Deus. Todos que disserem que não peco, ele busca a glória para si mesmo e se coloca na posição da pedra angular. Cristo já não é mais a pedra angular da vida dele. Outros exemplos, quando eu vou buscar Deus, irmãos, através de deuses de barro, a Bíblia diz que só há um intermediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, quando eu vou pedir em nome de Maria, em nome de João, em nome de Bernadette, quem é que assume a posição da pedra angular? Quando eu vou pedir em nome de Aparecida, quem é que toma a posição da pedra angular e fica no centro da edificação? É aquele Deus de barro. Em outras palavras, começa a querer entrar em Jerusalém por outra porta, a porta se fecha, e que espírito está agindo por detrás disso? Ele é ladrão e salteador. Outro exemplo, irmãos, comércio dentro da igreja. A Bíblia manda eu trazer o meu dízimo e a minha oferta e fazer prova de... Quando eu dizimo e oferto, eu faço prova, eu busco a Deus. Mas quando eu vendo, o que eu estou buscando em primeiro lugar é o quê? O dinheiro. E a Bíblia diz que eu não posso buscar dois senhores. Dizimar e ofertar é dar sem esperar nada em troca. Comercializar é dar esperando algo em troca. Logo eu passo a buscar em primeiro lugar o dinheiro, para depois querer buscar o Senhor. Mas quando eu dizimo e oferta, eu faço prova de Deus. Deus passa a ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Quando eu tenho ouvido para ouvir e não quero ouvir, quando eu tenho olhos para ver e não quero ver, quando eu tenho boca para falar e não quero falar, eu me tornei um ídolo. Porque assim como o barro tem olho para ver e não vê, assim como o barro tem boca para falar e não fala, tem nariz para respirar e não respira, eu me tornei igualzinho, porque eu vim do barro, do pó da terra eu vim. Porque é isso que a Bíblia narra. Logo eu passo a fazer a minha vontade, porque eu tenho olho para ver, mas não quero ver.
Tem ouvido para ouvir? Não quero ouvir. Eu me tornei um ídolo. A minha vontade tomou o lugar da pedra angular. Porque quem é a pedra angular é Jesus. E Jesus é o verbo de Deus. Se Ele é o verbo de Deus, tudo o que a gente tem que fazer, nós temos que fazer com um fundamento nas Escrituras sagradas. Tem que ser como está escrito. Se não for como está escrito, a minha vontade toma o lugar da pedra angular, a porta se fecha, vou tentar entrar em outro lugar. E Jesus diz que somente aqueles que fazem a vontade do Pai é que herdarão a terra. Só quem faz a vontade do Pai. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 26 ao 36, diz assim, irmãos: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são essas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. O que é uma estátua? Um ídolo. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando, que irmãos? Uma pedra foi cortada. Que pedra é essa? Pedra angular. Sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. E o que fez? Esmiuçou. E o texto que nós lemos diz que aquele que cair sobre a pedra despedar-se-á, e aquela a quem ela cair em cima viraria pó quando esmiuça, ou despedaça, ou vira pó. Continuando o texto: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e se achou na terra. Olha aqui que o vento fez, lê. Quando é que o vento leva, irmãos? Quando o nosso nome está escrito sobre a terra, e não nas mãos do Senhor, e não no livro da... Quando essa pedra vir, irmãos, porque ele vai voltar, o lugar aonde ele bateu foi nas pernas dessa estátua de Nabucodonosor. Em outras palavras, ele quebrou as pernas daquela idolatria. Ele vai quebrar as nossas pernas se nós não colocarmos como a pedra angular das nossas vidas, e seremos despedaçados e esmiuçados. Mas pastor, por que tudo isso? Porque uma palavra tão difícil de ser praticada? Porque é fácil colocar Cristo no lugar da pedra angular? É fácil tratar Ele como a porta das ovelhas, irmãos? Não. Mas eu quero falar para ti de um rei cujo nome dele era Ezequias. Ezequias colocou o Senhor no teu lugar de honra, no lugar da pedra angular. Ele destituiu todos os postes de ídolos, ou seja, destituiu a idolatria.
Ele restabeleceu o culto e restabeleceu a Páscoa, que é a comunhão com o Senhor. Quando ele tomou esses 3 posicionamentos, ele teve, a Bíblia diz que Senaqueribe agora se levanta com um exército de 185 mil soldados para tentar o que? Destruí-lo, porque é isso que o maligno faz. Quando nós nos posicionamos para colocar Cristo como a pedra angular, ele não cruza os teus braços, ele se levanta contra as nossas vidas. Ele tenta de alguma maneira colocar de volta no lugar da pedra angular aquilo que outrora, agora Cristo está no lugar da pedra angular. Mas a Bíblia diz que naquela mesma noite, Ezequias orou junto com o teu profeta, e Deus mandou um anjo que destituiu 185 mil soldados. E a Bíblia diz que o reinado de Ezequias foi muito mais abençoado. Toda vez que nós colocamos Cristo como fundamento de vida, em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, na área sentimental, na área profissional, na área religiosa, sempre que nós fazemos isso, irmãos, Deus tem chuva de bênçãos para as nossas vidas. O céu agora está aberto. Na tua vinda, irmãos, essa pedra não vai quebrar as nossas pernas. Essa pedra não vai nos esmiuçar e despedaçar. Essa pedra agora vai nos conduzir para um grande monte, porque monte é lugar de honra, monte é lugar de exaltação, monte é lugar de destaque, monte é lugar aonde Deus se faz presente. E aonde Deus se faz presente, já não tem mais choro, já não tem mais lágrimas. Aonde Deus se faz presente, irmãos, o que Ele nos tem reservado é uma cidade onde as ruas são de ouros, é um lugar onde a enfermidade não entra, e aonde tudo que é feito glorifica o nome do Senhor. Te pergunto nessa noite, e aqui finalizo: o Senhor Jesus tem sido a nossa pedra angular? Se o Senhor Jesus tem sido a nossa pedra angular, perseveremos nela. Mas se Jesus não tem sido a nossa pedra angular, que nós mudemos aquilo que Ele não está no lugar da pedra angular, para que Ele venha se tornar a pedra angular da nossa vida. Amém, irmãos?